Olá, gente. Bom dia para vocês aí. Que Deus possa abençoá-los. Vamos estar aí na terceira parte de comentário do livro de Obadias, né? Nós já aprendemos que ele tem apenas um capítulo, mas faz lembrar de toda a história, né? Vamos estar continuando aí. Vamos continuar. Então, glória do Senhor. Tá? E vamos estar aí transmitindo mais uma vez o livro de Obadias. Tá? Gostaria que vocês olhassem o livro aí, onde é o livro de Obadias, para estarmos lendo junto o livro de Obadias. Tá? Não vou sem muita delonga, vamos estar iniciando, porque o Senhor possa nos dar entendimento. Meu Deus, abre os nossos olhos espirituais. Faz-nos entender a Tua palavra, entender a profundidade da Tua palavra, Pai. Porque sem o Seu Espírito Santo, nós não entendemos. Senhor, recaia sobre nós a Tua graça, dai-nos inteligência espiritual. Pai, que a Tua palavra é muito profunda, ela é muito linda. Faz-nos entender, Pai. Faz-nos, Senhor, a entender a Tua palavra e tomarmos uma posição, Pai. Em nome de Jesus. Obadias, né? Tá marcado aqui, Obadias. Vou ler para vocês aí. Gostaria que você abrisse o livro de Obadias, tá? Obadias está falando para o povo de Edom. Os pecados e castigo de Edom. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Muitas vezes nós achamos que somos imbatíveis, né, meu querido, minha querida? Que somos imortais, que não morremos. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos que tomar muito cuidado, com a soberba do coração. Porque o que aconteceu aqui? O povo de Edom se achava imbatível. Ninguém é imbatível. Ninguém é imbatível. Dependemos do Senhor. Aí se viesses a ti ladrões e roubadores de noite, como estás destruído, não furtaria só o que lhe bastasse? Se a ti viesses vitimadores, não deixaria pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? Todos os seus aliados te levaram para fora dos seus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. E os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. E o entendimento do monte de Esaú, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Eu gostaria de reforçar a leitura desse versículo. Por causa da violência feita a teu irmão
Jacó cobrir-te-á a vergonha e será exterminado para sempre. Obadias entregou essa profecia a Edom. E Deus falou assim, olha, por causa da violência contra teu irmão, foi exterminado. E é muito triste, irmãos. No livro de Obadias, né? As relações entre família, as relações entre familiares estão cada dia mais conturbadas. Quantas coisas têm acontecido, né? Quantas coisas têm tirado a paz, quantas pessoas estão matando irmão matando irmão, irmão matando irmão, briga entre famílias. Quantos anos tem, né, que um irmão não conversa com o outro por causa de herança, dois irmãos brigando. Essa semana houve, né, o irmão matou a irmã e picou a irmã cortou-a em pedaços e a jogou no mar, tudo por causa de herança. Muitas vezes nós matamos o nosso irmão espiritualmente, porque nós queremos fazer as coisas individual. E aí, o que eu digo para vocês nesse momento, olha, tudo por causa de bens materiais, tudo porque Jacó enganou o irmão, né? Foi muito triste. E por motivos tão banais, tão pequenos. Ei, Gilmara, linda! Beijo grande para você, estou lendo o livro de Obadias. E eu estou falando sobre relacionamentos familiares. Como que como que irmão não conversa com o irmão? Às vezes reúne para falar mal um do outro. E por motivos banais entram em desacordo. E por causa de disputa de ministérios, né? As pessoas ficam com raiva uma da outra. Às vezes existem pastores que não conversam com pastores, briga entre pastores. Pastores que não conversam com membros, né, com as suas ovelhas, e só as pessoas, irmãos zombando do próprio irmão, briga entre irmãos carnais. Gente, já não existe diálogo entre famílias, já não existe diálogo entre irmãos, já não existe diálogo entre familiares. Como as famílias estão conturbadas, como as famílias estão perturbadoras. Ao ler, né, e comentar o livro de Obadias, o livro de Obadias ele tem apenas um capítulo e 21 versículos, nós percebemos como um parente persegue o outro. O rancor começou entre irmãos gêmeos. Quem eram esses irmãos gêmeos? Esaú e Jacó. Essa disputa que aconteceu lá no livro de Gênesis, capítulo 27, verso 32 até o 33, o irmão, né, os descendentes de Esaú se estabeleceram numa área rochosa chamada Edom, tudo por causa de uma rixa antiga entre Esaú e Jacó. E o assunto principal do livro de Obadias, né, a sua reação diante do crime do povo de Edom e oportunidade de Edom para vingar rixas antigas de Edom. E foi um crime e oportunismo com a sua parentela. E ao ler essa história, é fácil considerar o exemplo de extrema desonestidade. Direitos de primogenitura e bênçãos não são o tipo de coisas que lidamos costumeiramente em nossas vidas. Se pararmos para pensar sobre a trapaça cometida por Jacó e Raquel, que eles trapacearam Esaú
apesar de Esaú ter agido impensadamente e vendeu a sua primogenitura porque ele estava com fome e ele perdeu a bênção, a vantagem obtida, né, de forma errada e indigna. As nossas circunstâncias certamente são diferentes, né? Mas as oportunidades para exploração estão aí. O ser humano parece que nasceu para explorar, mas nós não devemos explorar um ao outro. Exemplo é da política mundial, né? Como que as pessoas são desonestas uma com as outras, e se nós não vigiarmos, nós também nos tornamos desonestos, né? E esse tipo de desonestidade de Jacó, entre Jacó, Esaú e Rebeca, mudou de endereço. Jacó foi obrigado a mudar de endereço, 20 anos de peregrinação, e o relacionamento foi rompido entre Esaú e Jacó. Eles ficaram 20 anos separados, e Esaú queria matar o seu irmão. Quantos andam matando o seu irmão? No final, quem pagou foi a família, um alto preço pela mentira de Jacó. Não valeu a pena, não valeu a pena. Não valeu a pena. Isaac e Rebeca, né? Eles tiveram Esaú e Jacó. Rebeca tinha o seu filho preferido e Isaac tinha o filho dela preferido. Isaac protegia um e Rebeca protegia a outra. O desacordo começou aí, porque eles nasceram no mesmo momento, eles nasceu um segurando o calcanhar do outro, e os dois naquela época, se for olhar sensatamente para esse acontecimento dessa história, quando você lê lá em Gênesis, o direito da primogenitura poderia ser de Esaú e de Jacó. Mas havia um desacordo, porque nasceram no mesmo momento, um puxando o calcanhar do outro. Esaú morto de fome, Esaú vendeu a bênção para Jacó por um prato de leitilha, de sopa vermelha. E o comentário é que essa sopa, o comentário era que era vermelha. E aí, no dia da morte de Isaac, o que acontece? Chama lá, a Rebeca dá um jeitinho brasileiro. E quando ela viu que Isaac chamou Esaú para dar a bênção da primogenitura, ela mais do que depressa chama Jacó, põe uma roupa de pelo nele, porque Esaú era peludo, e Jacó recebe a bênção de Isaac, e quando Esaú foi levar o guisado para receber a bênção, a primogenitura, a bênção de primeiro filho da primogenitura, pelo pai Isaac, já havia dado a Jacó. Isso causou um grande ódio entre dois irmãos. Houve uma separação, sabe? Porque deram um jeitinho brasileiro nas coisas. O brasileiro adora dar um jeitinho nas coisas. E, por causa disso, Jacó mudou de endereço. Foram 20 anos de peregrinação. Essa funa, igual eu falei para vocês. Mas um dia, Jacó, ele voltou. Jacó teve uma visão, né? E Jacó, ele teve uma visão do anjo. E ele lutou, ele falou, Senhor, ele lutou com o anjo, e o anjo deu um golpe na perna dele, e ele sentiu esse golpe, ele foi marcado, né? Os judeus não comem coxa de animal, coxa de frango, sem tirar o nervo da perna, porque quando Jacó, né, ele lutou com o anjo deu um golpe nele na perna, e a marca que ele tinha foi pro resto da vida. Mas Jacó ganhou a bênção. Ganhou a bênção, ele falou, me abençoa, porque eu preciso pedir perdão para o meu irmão. Eram 20 anos sem conversar. Aí ele mandou presente. Se você quer pedir perdão para alguém, mande um presente para ele. Mande um presente para ele, depois você vai. Um dia, vamos acabar com essas brigas entre irmãos.
Aí os dois se abraçaram, os dois se perdoaram. Mas a impressão que eu tenho quando eu leio essa história, quando eu vejo essa história, Jacó e Esaú se abraçaram, foram um para um lado, foi um para o lado, outro para o outro. Um formou uma nação e o outro formou outra nação. Aí, gente, que eu vejo que... Obrigado por estar curtindo aí! Beijo grande! Eu estou lendo o livro, estou comentando o terceiro comentário. Eu estou tão impressionada que eu vou estar levando essa palavra dia 14 na Igreja Metodista. Eu vou estar pregando Obadias. Gente, só que tem que Jacó e Esaú se abraçaram e perdoaram. Mas esqueceram de avisar para a sua parentela que eles se perdoaram. Os parentes de Esaú, que era o povo de Edom, que Obadias entregou a profecia, eles continuaram com rixa com o povo de Israel. Porque quando Jacó pediu a bênção para o anjo do Senhor, Deus mudou o nome de Jacó, porque Jacó era o nome dele, que significa enganador. Jacó agora já não era mais enganador, ele tinha arrependido. O nome dele passou a ser Israel, que significa príncipe de Deus. Eles abraçaram e perdoaram, mas eles fizeram isso em particular. Eles não fizeram isso na frente dos irmãos. Muitas vezes, meu querido e minha querida, nós somos capazes de ofender um irmão nosso na fé, um irmão espiritual, na frente da congregação, na frente dos irmãos. E quando vamos pedir perdão, nós pedimos perdão particular. E às vezes os irmãos não viram esse perdão. Não viram. O que acontece? A rixa continua. Foi o que aconteceu com o povo de Edom. O povo de Edom se declarou inimigo dos seus parentes. O povo de Edom era parente dos israelitas. Mas eles não aceitavam o povo, não aceitou o povo, os edomitas, os edomitas não aceitaram o povo de Israel. Eles tinham uma rixa por causa da briga de Jacó e Esaú. E esse povo de Edom, eles fizeram a casa deles nas rochas. E eles eram chamados de povo vermelho. Por que povo vermelho? Porque eles, por causa que Esaú, o guisado que ele ofereceu, que ele trocou lá, né, era vermelho, quando ele vendeu para Jacó. E eles foram morar perto do Mar Vermelho. E, além do mais, quando o sol batia nas rochas, as rochas davam um brilho vermelho. E eles, para entrar na cidade dos edomitas, só passava por um caminho. E só 2 pessoas pareadas entravam ali na cidade de Edom. Meu querido e minha querida, eles se achavam imbatíveis. Quando você lê lá, olha, a soberba do teu coração, a soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, porque eles habitavam na fenda das rochas, mas na tua alta morada, e diz no teu coração, quem me deitará por terra? Os edomitas se achavam poderosos. Tanto que porque Deus falou com os israelitas para não tocar no povo de Edom, porque o povo de Edom era irmão deles. Então os israelitas foram pedir passagem lá, quando eles saíram da terra prometida, para passar lá na terra dos edomitas. Os edomitas não deixaram. Eles tiveram que dar uma volta longa, muito longa, né? Gastaram muito mais tempo, porque os edomitas não permitiram. E quando o rei Nabucodonosor invadiu lá, porque Deus ele passou um corretivo no povo de Deus, porque os israelitas estavam desobedecendo. O povo israelita tornou-se um povo idólatra. Mas Deus é que passou o corretivo. É a mesma coisa de nós. Nós chamamos a atenção dos nossos filhos, mas nós não queremos que as pessoas falem mal dos nossos filhos. E aqui o que aconteceu? Os edomitas, ao invés de ajudar os seus irmãos, o que eles fizeram? Se aliaram aos inimigos do povo de Israel. Tudo por causa que eles não anunciaram que eles perdoaram Esaú e Jacó.
Eles, o que eles fizeram? Eles zombaram, eles tornaram-se aliados dos inimigos do povo de Israel, quando você lê lá em Obadias, né? E outra coisa também que foi muito feio que eles fizeram, que está aqui em Obadias 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Então, o que aconteceu? Eles, fala assim, eles tiveram prazer na derrota do povo de Israel. Tiveram prazer. E Deus não gostou. Não gostou. Não podemos ter prazer na derrota do nosso irmão, no momento de tribulação do nosso irmão. Nós devemos orar, nós não devemos comentar um momento negativo da vida do irmão. A igreja de Jesus Cristo está precisando de vigiar nessas coisas. Olha assim, olha, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Os irmãos deles, os irmãos dos edomitas, era o povo de Israel, mas eles olharam com prazer, com alegria. E outra coisa também, eles se juntaram aos inimigos, igual eu falei, ainda aproveitaram e pegaram os restolhos de Israel. Tudo foi destruído, o templo foi destruído, Judá foi destruído. E quando algum israelita fugia, eles cercaram e ainda aproveitaram e pegaram os despojos de Israel. E não devias ter entrado, olha bem, ó, em 13 está falando, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. É muito triste quando a pessoa aproveita um desastre na estrada de um caminhão e pega os despojos, aquilo que sobrou do desastre. Misericórdia. Às vezes também, né, tem um desastre ambiental, igual teve em Brumadinho, e as pessoas aproveitam para assolar as casas, né? Isso é muito terrível. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, porque entraram pela porta do meu povo. Deus não gostou. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Olha, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Quando um irmão meu estiver sofrendo, eu tenho que abraçar o meu irmão e não falar bem feito no dia da sua calamidade, da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens, porque o povo, os edomitas, que eram parentes do povo de Israel, eles pegaram os bens dele, também aproveitou e foi lá e invadiram a cidade, invadiram Judá, invadiram Jerusalém e pegaram. E ainda, outra coisa também que eles fizeram, não devias ter parado nas encruzilhadas para acabar com os que estavam escapando, nem ter entregado o que lhes restaram no dia da angústia. Ó, eles cercaram os israelitas que fugiram, e ainda entregaram os que sobraram. Então, Deus não gostou disso. E por causa dessa atitude dos edomitas, essa arrogância, eles não perdoaram. A arrogância é uma doença que adversamente afeta todos. Com exceção do homem que tem. O homem que é arrogante, ele afeta todos que estão ao seu lado. O orgulho nos isola e no final nos torna totalmente miserável. Deus está te dando uma oportunidade hoje de pedir perdão. E peça perdão na frente das pessoas perdoa, que sabem que você as ofendeu, que houve essa briga. Escolher perdoar é o melhor remédio. Mesmo que você esteja certo, mesmo que eu esteja certo, escolha perdoar, ore por essa pessoa, não aproveite da situação da pessoa, não fale bem feito no dia da calamidade do seu irmão, porque os edomitas aproveitaram isso, não podemos aproveitar, tá? A presunção dos edomitas levou-os a acreditar erroneamente que estavam seguros. Eles acharam, porque estava tudo construído na rocha, que eles estavam seguros. Pensavam inclusivamente que não precisavam da ajuda de Deus
por eles serem fortes. Muitas vezes as pessoas acham que não precisam de Deus porque tem muito dinheiro, passam até a não acreditar na existência de Deus. Mas a fé é que move dentro de nós, que nos impulsiona a acreditar em Deus. Portanto, se seu irmão estiver passando por grande tribulação, não ache graça. Perdoa, escolhe perdoar. Eles pensavam que eles eram fortes. Nós não somos fortes o suficiente. Um dia todos nós vamos prestar conta, né? Então nós temos que começar a pensar em humildade. Não sermos arrogantes. Perdoar ainda é o melhor remédio. Os edomitas desapareceram da face da terra. O povo de Esaú desapareceram da face da terra por causa que eles debocharam do povo de Deus. Vamos parar de debochar dos nossos irmãos. Vamos buscar amizade. Perdoa. Perdoa. Vamos perdoar. O perdão é importante. Leia esse livro de Obadias e você vai ver. Eu quero deixar para vocês aqui, registrado para vocês. Olha, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da calamidade, nem ter te alegrado. Não vamos nos alegrar com a desgraça do nosso irmão. Não vamos causar separação. Vamos orar, vamos aconselhar. O irmão faz diferença, sim, em nossas vidas. As pessoas têm que fazer diferença em nossas vidas. É muito triste quando a gente age com indiferença na calamidade do nosso irmão. Vamos repensar a nossa situação, porque o dia do Senhor chegou para o povo de Edom, mas o dia do Senhor chegará para nós. E o que nós vamos ter? O que nós vamos apresentar? O que nós vamos apresentar? Foi bom demais. Obrigado, meu Deus. Até amanhã, se Deus quiser, tá, meus queridos? Que Deus possa abençoar vocês com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais.